Oi, gente! Aqui é a Dulce Coronato, do canal Universo Consciência, para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar da imaginação, que é a nossa faculdade mental mais importante. Sim, nós temos 6 faculdades mentais, e entre elas é a imaginação. E essa é considerada a mais importante. Por quê? Porque ela é considerada a matriz de toda a criação. Tudo que você vê que foi criado pelo homem antes de acontecer, antes de ser materializado, fisicalizado, como eu costumo dizer lá no nosso blog, foi imaginado por alguém. Sim. E por isso ela é considerada a matriz de toda a criação. Lá nas leis do universo, a gente aprende que todo o universo foi, antes de existir, imaginado também pelo Criador, né? Pela inteligência infinita. Chame como quiser, Deus. Mas nós não estamos aqui para falar de nenhuma religião, nós estamos aqui para falar da imaginação. E que coisa maravilhosa a imaginação, não é mesmo? Só que nos tempos atuais, essa maravilha toda tem sido muito maltratada por nós, não é mesmo? Mesmo sabendo o quanto ela é importante, o quanto ela é valiosa, nós deixamos de lado. Nós achamos muito bonito sermos pessoas sérias, né? Sermos pessoas muito, nada fantasiosas, né? Nada imaginativas. Ali, ó, preto no branco, sabe? Materiais, né? E pelo menos aqui na nossa cultura ocidental, infelizmente, realmente isso tem sido muito propagado, né? O materialismo, deixando de lado a imaginação e até podando muito a imaginação. Podemos perceber isso muito claramente nas crianças. Quando nós somos crianças, nós temos a imaginação muito aflorada, a imaginação muito grandiosa. Conseguimos nos ver dentro, né, das histórias, conseguimos imaginar coisas maravilhosas. Só que aí vem a realidade, né? Realidade, porque nós precisamos aprender a entender que a realidade, ela só é do jeito que ela é porque nós não usamos a imaginação. Ou melhor, nós usamos, mas para criar dificuldade para nós. Mas isso é um outro assunto. E as crianças hoje, muito imaginativas, ou seja, com essa faculdade mental maravilhosa, aflorada, elas são tratadas como crianças problemáticas. Crianças que não conseguem prestar atenção. Aí vem aquele monte de sopa de letrinha que eles inventam por aí, né? Síndromes, doenças, TDAH, e eu nem sei o nome dessas doenças porque eu não concordo com elas. E tudo isso é tratado como um grande problema e tratado com remédios que infelizmente podam a criança, né? Acabam cortando a criança para ela caber dentro da nossa caixinha. E ali a gente começa o nosso processo, então, de molde. Queremos moldar as nossas crianças para que eles sejam como nós, né? Para que eles sejam adultos sérios, respeitados, né? E o que é ser um adulto sério e respeitado? Porque os grandes inventores, os grandes cientistas, todas as pessoas que fizeram grande diferença no mundo, eles foram muito imaginativos. Foram crianças problemáticas muitas vezes. Foram crianças que não tinham facilidade para aprender o que ensinam na escola. Mas o que ensinam na escola? O que ensinam na escola é a gente ser daquele molde
é o molde, né, da sociedade ocidental. E é o que nós precisamos aprender para ser importante, para ter dinheiro. E o que nós vemos hoje? Uma população empobrecida de tudo. Empobrecida de dinheiro, empobrecida de valores, empobrecida de tudo. Porque lá na infância nós simplesmente amputamos os nossos filhos, as nossas crianças, para que eles coubessem na caixinha dessa sociedade. E a imaginação, mas vamos voltar à importância da imaginação. A imaginação, ela é tão grandiosa, ela é um fator tão importante na vida, na transformação do mundo, que nós devemos entender um pouco mais sobre isso. E por causa disso eu escrevi um artigo lá no nosso blog sobre isso. E eu sugiro que você vá lá. Vou deixar um link aqui embaixo do vídeo para que você vá lá no blog e dá uma olhadinha nesse artigo. E depois me conta o que você achou. Depois deixa uma mensagem aqui embaixo do vídeo. Ou me manda uma mensagem lá pelo blog contando o que você achou do artigo. Pode ser sugestões, críticas, sua opinião sobre o assunto, se eu estou pegando muito pesado. Mas a verdade é que nós fomos manipulados e as nossas crianças estão sendo manipuladas por nós, pelos professores, por toda a sociedade. E, tendo a consciência disso, nós devemos então dar asas à imaginação das crianças. E o que eu vejo hoje, né, já possuindo essa consciência, o que eu vejo são situações muito agressivas com as crianças. Crianças que ainda nem têm idade escolar, sendo obrigadas a aprender a ler, escrever, aprender os números. Crianças que deveriam estar preocupadas em brincar, né, preocupadas em imaginar histórias grandiosas, em imaginar ser tudo que elas quiserem. Mas não, elas estão ali sendo podadas e muitas vezes taxadas de lentas, de burras, porque elas estão fazendo coisas que estão longe da idade delas fazerem e muitas vezes tão longe do que elas gostariam. Eu não estou aqui falando que as crianças têm que fazer tudo o que elas querem. Por favor, não é isso. Não distorçam o que eu estou falando. Eu estou aqui defendendo que nós, adultos, conscientes, ou pelo menos em busca dessa consciência, que a gente possa instigar essa imaginação nas crianças, que a gente possa ler histórias e fazer com que elas interajam com a história, que elas se vejam dentro da história e que elas possam crescer sabendo que elas podem ser o que elas quiserem e que elas são seres infinitos e não que elas fiquem presas dentro de uma caixinha, imaginando que elas só podem ser isso ou aquilo, ou então elas nunca vão ser importantes e valorizadas. Nós temos que começar a mudar essas coisas. Então, a imaginação, ela é um dom divino, ela é um dom. E há quem diga que é a nossa semelhança com o Criador, que é nesse dom que nós nos assemelhamos ao Criador, que todo o universo foi criado depois de ser imaginado e que nós trazemos conosco essa semente da cocriação. Então, tudo que nós pudermos imaginar, nós também somos capazes de criar. Isso eu aprendi lá nas leis do universo, que também temos um artigo no blog sobre isso. Depois dá uma lidinha e me manda um feedback. Eu gosto muito quando vocês me mandam as mensagens. A imaginação, ela é o dom que nos aproxima do Criador.
E se você pensar bem, esse celular aí que você está olhando agora para me ouvir falando, ele até pouco tempo não existia. E como que ele passou a existir? Ele foi imaginado antes de ser criado. E tudo que você olhar à sua volta aconteceu exatamente dessa maneira. Então, eu faço um convite a vocês, um convite à imaginação. Não é para viver na ilha da fantasia, é para imaginar coisas maravilhosas e acreditar que é possível alcançá-las. Porque é. Lá no nosso artigo, no blog, eu conto histórias de pessoas muito, muito importantes no mundo e que usavam a imaginação como fonte de criação. Então, é muito importante entender que a imaginação não é uma coisa de criança, não é uma fraqueza mental ser imaginativo, muito pelo contrário, é uma faculdade importantíssima. É isso que nós estamos aqui falando. E se nós conseguirmos resgatar um pouquinho do que nos foi tirado, nós já teremos um ganho imenso na nossa vida. Imenso. Então fica o convite. Um resgate desse valioso tesouro que é a imaginação. Um grande beijo para vocês, cheio de sonhos, cheio de imaginações maravilhosas. E vamos mudar o mundo, vamos construir uma realidade diferente através da imaginação e depois da ação. Bora lá?